السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Respeitados irmãos, o nosso programa de tafsir para hoje, e ainda estamos na Surah Al-Imran, precisamente hoje o versículo 154, Surah Al-Imran. Allah subhanahu wa ta'ala neste mesmo versículo diz: Bismillahirrahmanirrahim, ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. Mas antes de irmos para este versículo, vamos refrescar um pouco as nossas memórias, voltando para o início da batalha de Uhud. Quando o Nabi alayhi salatu wassalam anunciou que preferia combater dentro de Medina, que seria melhor, houve um grupo que disse que não, nós queremos sair ao encontro do inimigo. Logo encontramos aqui dois grupos. E porque este segundo grupo constituía a maioria, então o Nabi alayhi salatu wassalam cedeu e acabaram saindo. Mas mesmo assim, o primeiro grupo era dos mais velhos, o segundo grupo era dos mais novos, eram os jovens. E estes primeiros diziam aos jovens: como é que vocês vão contra a vontade do Nabi alayhi salatu wassalam? Mas a verdade é que este grupo todo seguiu. Também estamos recordados que quando os muçulmanos chegaram na zona de Uhud, Abdullah ibn Ubay ibn Salul voltou com 1/3 do exército, que era o grupo que lhe era leal. Entretanto, há outros que haviam ficado, não porque tinham aquele imã forte como os outros crentes. Ainda tinham aí algumas dúvidas, mas mesmo assim seguiram. Também estamos recordados que, durante a batalha, os 50 atiradores que tinham sido designados pelo Nabi alayhi salatu wassalam para protegerem a retaguarda dos muçulmanos a partir do Monte Uhud, este grupo também abandonou seu posto. E este abandono resultou numa baixa entre os muçulmanos. Então, podem aqui ver o que tudo isto pode criar no seio de um exército. Então, é sobre estas questões que o Corão Al-Karim faz estas leituras da própria batalha. Em algum momento, estes grupos ou estas diferenças refletiram-se. Então é sobre este ponto que Allah subhanahu wa ta'ala diz: ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا. Porque estas diferenças naturalmente criaram um certo desconforto, criaram angústia. Quando viram o próprio Nabi alayhi salatu wassalam foi ferido, então isto criou angústia no seio dos muçulmanos. Mas Allah subhanahu wa ta'ala diz: ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ. Depois ele fez descer sobre vós, min ba'dil gham, depois da angústia, amanatan, tranquilidade. E esta tranquilidade veio em forma de nu'asan, sonolência. Estimados irmãos, nós não vamos aqui falar nem aprofundar acerca do mistério do sono. Normalmente uma pessoa, quando está preocupada, perde sono. Essa é a natureza, pelo menos é assim que a psicologia nos ensina. Quanto mais preocupado estiveres, perdes sono. O que aconteceu com os sahabas foi outra coisa. É que eles, no meio daquela angústia, no meio da preocupação,
com medo, porque estão dentro de uma batalha, de repente começam a sentir sono. É estranho. Então o sono é uma das tropas de Allah. Se você está dentro de uma angústia e Allah dá-te sono, é um sinal do apoio de Allah para consigo. Porque o normal é que as pessoas não dormem quando tem algum problema, diz que eu não dormi porque estava preocupado. A mente está a funcionar. Mas esses, de repente, no meio da angústia, apanham sono. E sobre essa questão do sono, Imam Tirmidhi, ou os imamos At-Tirmidhi, An-Nasai, Al-Hakim, registraram um hadith de Abu Talha. Abu Talha foi um dos companheiros do Nabi alayhi salatu wassalam, que esteve presente na batalha. Aliás, quando o Nabi foi ferido, foi ele quem carregou o Nabi nas suas costas e subiu com ele para o monte Uhud. E este Talha ibn Ubaidillah, ou Abu Talha, fez mais outra coisa. Quando os descrentes, depois que os muçulmanos se dispersaram, os descrentes viram exatamente onde estava o Nabi alayhi salatu wassalam, e aí direcionaram as suas setas, porque a ideia era mesmo de assassinar o Nabi alayhi salatu wassalam. Esta Abu Talha procurou qualquer coisa para proteger o Nabi, não encontrou. Sabe o que ele fez? Abraçou o Nabi, usou o próprio corpo como escudo, e as setas caíam nas costas de Abu Talha. Quer dizer, estes homens eram incríveis. Para eles a morte não era nada se o Nabi estivesse em segurança. Então esta Abu Talha é quem nos relata, diz assim: Rafa'atu ra'si yawma Uhud. Eu levantei a minha cabeça no dia de Uhud, da batalha de Uhud. Waja'altu anzur. E comecei a observar os companheiros do Nabi alayhi salatu wassalam. وما منهم يومئذ أحد إلا يميل تحت جحفته من النعاس. Vi todos eles, cada um, abaixar a cabeça de sono. Outros até deixavam cair a sua espada, depois voltavam a apanhar por causa do sono. Mas isto só aconteceu apenas com um grupo, aquele que permaneceu firme ao lado do Nabi alayhi salatu wassalam. Enquanto outros eram agraciados com o sono, havia um outro grupo que tinha uma vida completamente diferente. E é sobre esse grupo que o versículo depois vai nos falar e diz: وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ. Mas havia um outro grupo que não apanhou sono, continuou preocupado consigo mesmo. Pessoas que só estavam preocupadas consigo mesmo. Por que estavam preocupados? Era um medo que tinha se apoderado deles. Eles viam ou visualizavam a morte em qualquer canto. Por onde quer que olhassem, só viam a morte. يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ. Neste momento, eles até pensavam tão mal de Allah, exatamente como os ignorantes pensam sobre Allah. As pessoas na era da ignorância, como é que pensam? O que é que pensam de Allah? E às vezes nós também temos essa forma de pensar. E vou vos dar exemplos, estimados irmãos. Às vezes um de nós, quando é submetido a um teste por Allah, o que é que diz? Diz que, mas que mal eu fiz? Allah não encontrou de tantas criaturas que ele tem, só tinha que ser eu. Quer dizer, o que é que ele está a dizer com isso? Ele quer dizer implicitamente que Allah foi injusto, não devia ter escolhido a ele. Isto é pensar mal de Allah. Isto é um pensamento resultado de uma ignorância. Esta pessoa não conhece a realidade sobre Allah. Será que Deus não está a nos ver? Que Deus é esse que permite que hajam guerras, que hajam pessoas que morrem, que hajam pessoas deficientes? Que Deus é esse? Outro até quando consegue um progresso, não é? Você diz, mashallah, diga mashallah, foi Allah que te deu. Não foi Allah, foi a minha inteligência. Onde é que estava Allah quando eu estive a passar mal? É assim que as pessoas pensam.
sobre Allah. Então, aqui Allah diz: يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ. Quer dizer, eles pensavam tão mal de Allah, por quê? Então, somos tirados de Medina contra a nossa vontade. E este que diz que é profeta leva-nos para uma batalha que nós não entendemos a sua causa. Não percebemos por que estamos a lutar, por que viemos aqui morrer. E eles diziam assim, يَقُولُونَ, e eles dizem: هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ. Será que nós temos algo a ver com este assunto? Por que viemos aqui perder o nosso tempo? Por que viemos aqui morrer? É assim que eles pensavam. E aí então começaram a pensar mal no comando do Nabi alayhi salatu wassalam. Começaram a pensar mal de Allah, que tudo aquilo era uma coisa que eles não percebiam, não entendiam. Isto acontece entre nós. Imaginem que alguém de repente tem 5 filhos. De repente chega a notícia que, olha, seu filho acaba de morrer, morreu afogado. Quando está a terminar o enterro daquele, recebe outra notícia: olha, o seu filho, aquele que estava de baixa, também perdeu a vida. Vai buscar o filho no hospital, traz, prepara o segundo janaza, vai enterrar. Está a voltar o dia seguinte, ouve dizer: olha, aquela sua filha aqui ia dar a luz, também perdeu a vida, também o bebê morreu. Como é que imagina que essa pessoa vai se sentir? Vai dizer que não, espera aí, isso já não é coisa de Allah, alguém está a fazer. Vai correr logo para os curandeiros, para ver, para fazer check-up. Olha, alguma coisa não está a andar bem. Então, eles também pensavam assim, que olha, nós não temos nada a ver com isto. Por que viemos aqui morrer? A troco de quê? Então eles diziam desta forma: هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ. Será que nós temos algo a ver neste assunto? Mas Allah subhanahu wa ta'ala dá-lhes imediatamente a resposta: قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ. Responda-lhes, ó Muhammad, diga-lhes que sobre este assunto tudo depende e pertence a Allah. Vocês não têm nada a ver com isto. O que isto quer dizer? Vamos ainda explicar melhor. O assunto desta religião, deste din, e a maneira como Allah faz a gerência das suas criaturas, só pertence a Ele. Nós não temos autoridade para decidirmos quem deve adoecer, quem não deve adoecer, quem deve morrer, quem não deve morrer. Isso pertence somente a Allah. E nós, quando saímos para propagar este din, propagamos somente para agradar a Allah. Se temos sucesso, Allah é que dá, não somos nós. Então tudo pertence a Allah. Nós simplesmente cumprimos a nossa parte, aquilo que é a nossa obrigação, o nosso dever como muçulmanos. Se conseguimos levar este din para outras pessoas, e vamos iluminar outras pessoas, se Allah nos dá alguma vantagem de construirmos uma mesquita, construirmos um orfanato, ajudar um necessitado, não podemos pensar que aquilo depende de nós. Olha, eu é que fiz aquela mesquita ali, graças a mim. Aqueles pobres que estão a ver ali, graças a mim. Não, tu não tens nada. És somente um instrumento que Allah usa para fazer aquilo que Ele deseja. O sadaqa que levas a um pobre, Allah poderia ter escolhido outra pessoa, mas escolheu a ti. Só tens que cumprir esse dever. Mas tudo simplesmente pertence a Allah e depende unicamente de Allah. Mas quando eles dizem هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ, será que nós temos algo a ver com este assunto? É isto que eles diziam, mas por detrás ocultavam aquilo que não conseguiam manifestar. Por isso mesmo Allah diz: يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ. Eles ocultam aquilo que não te manifestam. Porque eles chegaram até ao ponto de duvidar se realmente Muhammad alayhi salatu wassalam era um mensageiro enviado por Allah. Será que este din realmente é verdadeiro? Ocultavam isto. Se isto aconteceu no passado, pode estar a acontecer hoje também. Em algum momento
de aflição, até o muçulmano pode chegar a esse ponto. Olha, já fiz dua, não estou a ver resultado, mas será que Allah está a me ouvir? Isso é um pecado, pensar assim. Isso é não conhecer Allah. Então Allah diz: يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ. Eles ocultam nos seus íntimos aquilo que eles não te manifestam. يَقُولُونَ, e eles dizem: لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٍ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا. Se nós tivéssemos alguma decisão a tomar sobre este assunto, se este profeta tivesse nos consultado, se nós tivéssemos algum espaço para darmos as nossas opiniões e tomarmos as nossas decisões, se tudo isso dependesse de nós, o que iria acontecer? Ma qutilna hahuna. Nós não seríamos mortos aqui neste local. Teríamos tomado outra decisão. Quer dizer, aquela história que nós humanos temos. Olha, sabem, fulano morreu aí, acidentou. E eu disse-lhe: olha, não saia hoje. Se ele me tivesse escutado, não teria acontecido isso. Não é isso que nós falamos? Então Allah subhanahu wa ta'ala faz uma correção e corrige a nossa maneira de pensar. Qul, diz ao Muhammad: Law kuntum fi buyutikum. Se vocês estivessem em vossas casas, não saíssem para evitar o perigo, não é? Você não pode sair, fazer da'wah, não pode ir ajudar quem precisa de ajuda porque tens medo de morrer, então senta em sua casa. Se estivessem em vossas casas, لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. Aqueles a quem foi decretada a morte, aqueles que Allah destinou para morrer, não é que viria alguém para lhes obrigar a sair, eles próprios iriam sair. Para onde? إلى مضاجعهم, para o seu local de repouso, o qabr. Então, quer dizer, Allah está a nos dizer que, olha, quando chegar o seu dia, não importa se você está fechado dentro do seu quarto, não importa que você tenha segurança à sua volta, é que quando chegar o momento, não pense que alguém vai te empurrar, não, você mesmo é que vai para o local da morte. Esta é uma realidade e nós hoje precisamos de provar isso. No tempo de Nabi Sulaiman, conta-se uma passagem em que Nabi Sulaiman estava sentado com um homem a conversar. De repente entra um senhor, um ancião, que olhou de forma assustadora, uma forma assustadora para aquele homem. Então o homem depois, o ancião foi-se embora. Aquele homem pergunta: Ya Nabi Allah, ó profeta de Allah, quem é aquele senhor que entrou aqui e olhou-me daquela forma estranha? Quer dizer, lançou um olhar para mim, um olhar misterioso. Ele disse: por acaso não conhece? Aquele é Malakul Maut. Quer dizer, Malakul Maut podia vir assim para os profetas, eles vinham. Malakul Maut ia olhar para mim daquela maneira. Estão aonde? Na Palestina. Estava Nabi Sulaiman. Disse: Ya Nabi Allah, Allah deu-te poderes para ordenares o vento, então manda o vento levar-me desta terra para muito longe. Nabi Sulaiman disse: olha, meu irmão, se é que Allah decretou a sua morte, tu vais conseguir fugir da morte? Eu sei que não vou conseguir fugir da morte, mas também não posso ficar aqui. Depois daquele olhar, não posso ficar aqui. Manda o vento levar-me para qualquer sítio, mas muito longe daqui. Nabi Sulaiman manda o vento, e o vento carrega o homem para a terra onde ele queria. Alguns dizem lá para a China, onde, mas muito longe da Palestina. Dias depois, chega novamente Malakul Maut. Nabi Sulaiman lembrou-se da história e perguntou: Ya Malakul Maut, naquele dia aconteceu isto assim, 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 por que olhaste tanto para aquele homem? Diz que: Ya Nabi Allah, se ele ficou espantado, eu também fiquei espantado. É que Allah subhanahu wa ta'ala tinha me dado ordens para tomar a alma dele, precisamente na terra onde eu encontrei. E eu fiquei a pensar: se falta pouco tempo
para eu tomar a alma e ele ainda está aqui. Como é que ele vai chegar lá? Mas pronto, ordens são ordens. Tive que cumprir. Fui lá à espera. Acreditas que mal que eu cheguei encontrei um homem à minha espera? Precisamente aquela hora que era para recolher a alma. E recolhi. Eu disse, subhanallah, Allah é poderoso. Ele pensou que estava a fugir da morte. Pensou assim. E nós às vezes pensamos também assim. Olha, não, eu tinha lhe avisado, cuidado, não pode sair. É verdade que a pessoa vai evitar a morte, também não vai sair e ficar na rua dizer, olha, se Allah destinou, então esse carro que vai me bater. Mas se não destinou, não vai fazer. Não podemos fazer isso. Evitamos. Mas temos esta realidade de que da morte ninguém vai fugir. Antes, pelo contrário, Allah diz, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ. Diga-lhes que a morte da qual vocês fogem, فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. Saibam que vocês vão ao encontro da morte. Só isso. Então, لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ. Mas Allah faz isso, وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ. Então, aquela baixa que vocês sofreram era exatamente para Allah testar o que está dentro dos vossos peitos, وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ, e para distinguir o que está dentro dos vossos corações. Estimados irmãos, se nós temos uma mistura de metais e queremos saber o que é ouro, o que é ferro, como é que vamos fazer isso? É lançar no fogo. O fogo é que vai nos dizer que isto é ouro, isto é um ferro qualquer. E também o imã é assim. Para saber que aqui existe imã, aqui não existe imã, isso revela-se nos testes. Não é a pessoa dormir, jantou, mashallah, está bem, não há problemas, então dali sonhou enquanto era Abu Bakr as-Siddiq, Umar ibn Khattab, e logo que acorda já tem imã. Não, as coisas não funcionam dessa maneira. Às vezes este imã traz coisas que vão ou que contrariam a nossa própria vontade. Quer dizer, acordar de madrugada em pleno frio e não tens como aquecer a água, mas tens que fazer o wudu para fazer o salat al-fajr, não é fácil. E é precisamente aquela hora que o Shaitan diz, olha, ainda falta, o sono está bom, então você continua a dormir. Não é fácil. E há muitas coisas. Jejum não é fácil, não é? Precisa sacrifício. Então, também aqui Allah subhanahu wa ta'ala, quando traz estes testes, não é para ele saber, ele já sabe, não, é para nós mesmos. Porque em algum momento nós até podemos ter essas fraquezas e não nos apercebermos. Pensarmos que eu, no momento de imã, inshallah eu vou ser um herói. Você não conhece as suas fraquezas, então o teste vem te mostrar que afinal de contas não é isso que eu pensava. Há pessoas que de repente já na mesquita ouviu um baiano bonito, mashallah, que lhe deixou-lhe marejado de lágrimas, tudo isso, chorou, disse que não, mashallah, a partir de hoje, por exemplo, o imam estava a falar sobre tahajjud, ele dali então fez niyyah, então a partir de hoje nunca mais vou deixar. Quer dizer, ali o nível do imã subiu. Então quando chega a casa já não quer saber de nada, dormiu, logo acordou para tahajjud. Então naquele dia quer fazer 1000 rakats. Meu irmão, faça aquilo que tu consegues. Diz que não, eu não posso. Então começa logo depois de Salat al-Isha, está no tahajjud até a hora da al-Fajr, mas quando chega lá já está cansado. Então ele faz aquilo no primeiro dia. Segundo dia diz que bom, até a hora da al-Fajr é muito, mas vou reduzir um pouco, vou fazer até meia-noite. Então começa a reduzir. Antes fazia 1000 rakats, agora já está a fazer 6 rakats. Então fica cansado. Então a próxima semana já deixa de vez. Então o teste vem exatamente para revelar as nossas fraquezas, para nos mostrar os nossos pontos fracos. Por quê? O teste é importante, porque o teste, quando nos mostra o nosso ponto fraco, nós logo, por causa do imã que repousa em nossos corações, corremos logo para tapar esse buraco. Por quê?
ou com tauba, ou com boas ações, porque essas lacunas são as lacunas que o Shaitan depois aproveita. E o Shaitan, quando aproveita essas lacunas, o mal que praticas hoje, com o andar do tempo, passa a ser uma coisa normal. O Shaitan vai te incutir, olha, não, isto é normal. Reparem, as mulheres que hoje andam de mini saias, não é que acordaram assim logo começaram a andar de mini saias, não. Aquilo começou a subir um pouco. Antigamente punham aqueles vestidos chamavam maxi. Então começou a subir, ficou bermuda. Depois começou a subir, ficou saia. Depois subiu mais um pouco, ficou sainha. Depois, assim mesmo, sucessivamente, agora já fazem um estilo. Até as calças de jeans, isto só para, quer dizer, mais nas senhoras, já rasgam também. Já vem rasgado. Então você não sabe se aquela calça está rasgada por pobreza ou está rasgada porque é estilo ou é moda, né? Mas em todo caso dá para camuflar. Então vejam só, estas coisas não é num abrir e fechar do olho que acontecem, não, mas é gradual. Então é por isso que o Islã diz combater o mal logo no início, exatamente para não permitir que o Shaitan venha explorar essas lacunas. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz: Wallahu alimun bidhati sudur, e Allah conhece aquilo que os corações ensinam, as nossas intimidades, Allah subhanahu wa ta'ala conhece. E porque o Shaitan aproveita-se disso, então aqueles que desobedeceram o Nabi alayhi salatu wassalam no dia da batalha de Uhud foi resultado exatamente do Shaitan. É por isso que Allah diz: Inna alladhina tawallaw minkum, aqueles que entre vós voltaram no dia de Badr, recuaram, yawm altaqa al-jam'an, no dia em que os dois grupos se confrontaram, Quraysh e os muçulmanos, innama istazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu. Isso aconteceu porque o Shaitan seduziu-os por causa de alguns pecados que eles cometeram. Então, o pecado tem este lado negativo. Embora, quer dizer, o pecado, o que é? Normalmente tem sido resultado daquilo que nós deixamos de fazer, que deveríamos fazer. Istazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu wa laqad 'afa Allahu 'anhum, mas Allah já os perdoou. Inna Allaha ghafurun halim, porque Allah é quem perdoa os pecados e Ele é prudente. Então Allah, por ser o misericordioso por excelência, então Ele sempre perdoa as nossas falhas. Por isso mesmo o Nabi alayhi salatu wassalam ensinou-nos uma coisa. Disse: Ya ayuhan nasu tubu ila Allah, ó pessoas, peçam perdão a Allah. Fa inni atubu ila Allah fil yawmi mi'ata marra, porque eu peço perdão a Allah por dia 100 vezes. Se o Nabi faz isso, o que é que nós vamos fazer? Nós é que precisamos mais disso. Sempre pedirmos perdão a Allah, e Ele perdoa os pecados. Se o perdão for, o arrependimento for com sinceridade, naturalmente que Allah subhanahu wa ta'ala absolve todos esses pecados. Então este era o conteúdo destes dois versículos que tínhamos aqui, e mais adiante veremos inshallah ta'ala na próxima semana. Até lá, se Allah nos agraciar com vida e saúde. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.